Você já se perguntou qual é o segredo daqueles que vendem muito? Então no episódio de hoje vamos desvendar esse segredo e te entregar a chave certa para você vencer as objeções e se tornar um representante de sucesso. Começa agora o Mercoscast, o programa e podcast quinzenal para gestores e representantes comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o sistema de vendas e e-commerce B2B mais prático e completo do mercado. Mercoscast. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Mercoscast. Eu sou Mirielle Weber, coordenadora de expansão da Mercos, e para mim é um prazer, então você que está aí na sua casa, no seu trabalho, no carro, ouvindo o Mercoscast, então prazer, bem-vindo. Hoje a gente tem aí uma participante para trazer muito mais conhecimento para a gente que trabalha com vendas, então acredito que vocês vão gostar, né? Então para aproveitar, já vou convidar, né, e apresentar a Cameli Rabelo, ela que é cofundadora da Escola Exchange, também aí especialista em treinamento de liderança e equipes de alta performance. Obrigada, Cameli, por estar aqui hoje com a gente, então, bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. É sempre bom falar sobre um tema que a gente é apaixonado, né? Então, vai ser um prazer. E, né, óbvio, como especialista aqui de representantes comerciais, parte de vendas de B2B, a gente tem Afonso, né, que já é muito conhecido na nossa bancada. Bem-vindo, Afonso. Obrigado, Miriam. Bem-vindo também a Cameli e obrigado por estar aqui. O assunto, nós todos aqui somos apaixonados por venda. Nós só precisamos aprender todo dia. Isso é um ponto muito importante, né? Não dá pra gente achar que só porque trabalha com venda a gente não precisa aprender mais, né? De jeito nenhum. Boa. Então, assim, a gente já fala de vendas o dia inteiro, trabalha com isso, né? A gente tava falando aqui antes, né? Mesmo nas férias a gente não para de pensar, às vezes, né, no trabalho. Mas vamos voltar aqui e dar um passo antes, que é falar o que é técnicas de venda, né, Cameli? O que de fato é uma técnica de venda, né? Quais são as técnicas de vendas que são mais abordadas hoje no dia a dia? Boa, excelente, ótima pergunta. Se a gente pegar conceitualmente, né, uma técnica de venda, na verdade, ela é definida como um conjunto de práticas, de estratégias, né, que vão visar principalmente melhorar a eficácia do profissional de vendas, né? Então, ser eficiente é fazer a coisa do jeito certo, mas ser eficaz é fazer a coisa do jeito certo, objetivando o resultado. Então, a técnica vem justamente para fazer com que o vendedor ele faça a venda do jeito correto, mas, obviamente, usando a técnica, objetivando o resultado. Técnica por técnica, não adianta usar, porque nem todas são aderentes a todas as operações, a todos os modelos. Então, obviamente, o vendedor ele tem que se equipar com todas as técnicas existentes e ter essa capacidade de entender qual técnica de fato ou quais técnicas vão fazer sentido para ele. Agora, falando especificamente de técnicas mais recentes, técnicas mais inovadoras, a gente tem aí uma listinha, né, das mais inovadoras até as mais antigas, mas mesmo sendo antigas, muitos vendedores não conhecem, né? Então, se a gente puder listar aí as principais que a gente normalmente trabalha com os vendedores, está muito relacionado à programação neurolinguística aplicada a vendas, né? Para mim, a base para que os vendedores comecem a se desenvolver, e aí programação neurolinguística aplicada a vendas, eu acho que é um dos que não tem essa separação, né? Vai servir para B2B, mas não vai servir para B2C, vai servir para venda enterprise, mas não vai servir para SMB. Então, assim, é a base, na minha visão, por onde o vendedor deveria começar a estudar. A partir daí, a gente tem metodologias de abordagem, né? Como o PVC-Sales, do Mário Martinez. A gente tem metodologias de qualificação, como o GPC-TBA, da HubSpot. A gente tem metodologias de vendas como Spin Selling, que é lá de 1988, mas tem vendedor que até hoje não conhece. Challenger, que é uma das metodologias mais inovadoras que existem em vendas, né, que é de 2011, mais recente. Jolt, que é uma metodologia para lidar com a indecisão do cliente, que é uma metodologia de 2022, acho que é a mais fresquinha, a mais nova, né, a mais recente que a gente tem. E aí, falando um pouquinho... Esses dias eu até estava vendo um treinamento teu sobre Jolt. Achei muito interessante. Acho que são pontos bem interessantes para o dia a dia, até de vendas B2B mesmo, né? Sim, principalmente venda B2B, né? O Jolt foi criado a partir de pesquisa, né? Foram mais de 2,5 milhões
de interações comerciais, ligações, reuniões comerciais analisadas através de machine learning. Então, se spin selling foram 35 mil reuniões comerciais analisadas, só que lá em 1988 os pesquisadores não tinham toda a tecnologia que existe hoje, inteligência artificial e por aí vai. O Jolt realmente teve uma amostragem gigante de reuniões analisadas, né? E aí, falando de negociação, normalmente a gente fala bastante sobre método Harvard de negociação, né? É importante o vendedor entender também que vender e negociar são coisas complementares. Existem muitos vendedores que são bons vendedores, mas a negociação manda muito mal. E tem gente que manda muito bem na negociação, mas o discurso comercial, a venda especificamente, ainda precisa melhorar, né? Então é legal a gente também dividir essas skills em duas caixinhas. Técnicas mais relacionadas à venda e técnicas mais relacionadas à negociação. Boa. E até para juntar um pouco disso, Afonso, para você, qual que são as habilidades que você enxerga, né? Juntando, óbvio, vai ter técnicas, mas também quais são essas habilidades que a gente pode dizer que um bom representante tem hoje no mercado? Pelo que a Camille me disse aí, falou de técnicas, eu, infelizmente, não tive acesso a esse tipo de venda, né? Eu acho que vendedores da minha geração, eles foram criados meio no forceps, né? Assim, vieram de um transitório, né? Eu sou um representante que vim do varejo, passei por atacado e fui, vamos dizer, jogado na representação comercial, né? Eu tinha, obviamente, uma base de venda, né? Mas eu não fui forjado com cursos, né? Com técnicas. Eu, com certeza, eu acho, né? Que eu devo aplicar alguma dessas técnicas em algum momento no meu dia a dia, com certeza, né? E speed selling, com certeza, já é porque é muito antigo, vamos dizer, é uma coisa que todo mundo praticamente usou ou usa de alguma forma. Mas eu acho que o que um representante ou o que um vendedor precisa ter, bom, primeiro é paixão pelo que faz em qualquer profissão. Então eu acho que o vendedor tem que ser apaixonado, né, pelo que faz. Mas eu defendo assim muito de que a gente tem que ser oriundo de alguma coisa. Eu até gostaria que a Camille me ajudasse nisso, né? Eu acho que eu não consegui achar ainda um profissional que a gente transformasse num vendedor. Eu queria até a opinião, eu vou fugir da resposta e vou passar para a Camille me ajudar. Eu não consigo entender, eu não consigo, por mais que eu já tenha formado vendedores, trazido dentro da base, interno e externo, se ele não tiver alguma coisa no seu DNA que é de venda, dificilmente eu consigo forjá-lo ou moldá-lo dentro de um negócio de venda. Eu não sei qual é a opinião da Camille disso. Ou pegar um cara totalmente, um engenheiro que gosta de vendas e transformá-lo em vendedor. Eu tenho vários engenheiros vendedores e ótimos vendedores. Então, eu queria a opinião dela. E porque para mim, sinceramente, por ser de uma geração muito antiga de venda, eu fui criado, como eu disse, meio na raça, né? Não que isso seja bom. Volto a dizer, adoraria ter passado e passar por isso, não tenho medo nenhum de copiar o que está dando certo, de fazer novos cursos, eu faço isso assim, direto, né? Leio bastante sobre isso. Mas eu tenho dificuldade de o quê? De dizer, como que eu transformo um vendedor em um vendedor, né? Se ele não o é. Eu e a Merielle e a Mercos, a gente tem conversado sobre isso até com relação à minha equipe. Eu adoro o Mercos Cash porque eu acabo usando isso aqui como um case para mim mesmo, né? Tem gente que acha que eu passo experiência, mas não, ao contrário, eu trago para mim. E por que o negócio? Porque eu estou em atividade. Então, o que eu gostaria que você me ensinasse aí é assim, em cima dessas técnicas que você utiliza para equipes que você treina, elas transformam essa pessoa, elas conseguem transformar, a gente consegue criar esse novo vendedor ou um vendedor moderno, como se diz assim, não a mim talvez não é o caso, mas um cara que eu estou trazendo para a equipe ou que a Merielle esteja levando para a Mercos e sucessivamente, assim, vamos pegar um cara do mercado, jovem, sem vícios e vamos moldar. O que você vê disso?
Boa. Afonso, isso aí é papo de domingo no almoço aqui de casa com o meu sogro, que foi representante comercial por 30 anos. E é muito legal esse papo, porque a tua fala é idêntica à fala dele. Falei, eu não Que bom. acredito que dá para pegar uma pessoa e transformar em vendedor, porque tem que ter o DNA, ele usa esse mesmo termo, tem que ter o DNA de vendedor, né? E eu acho que essa grande dúvida que é gerada na cabeça de muitos líderes está relacionada a uma questão de perfil comportamental natural de algumas pessoas e a essa transformação de uma pessoa que tem um perfil natural não tão inclinado para venda ser transformada em alguém com um perfil adaptado para venda, tá? Eu liderei um time de vendas com quase 140 pessoas e passaram por mim pessoas, Afonso, que obviamente tinham um perfil comportamental mais inclinado para a área comercial, pessoas que já eram é, comunicadoras, já eram pessoas executoras, muito focadas em atingimento de meta, naturalmente. Só que também passaram por mim pessoas com perfil mais técnico, pessoas com perfil mais estável, que não têm um perfil natural comercial, mas que foram formadas e viraram vendedores de alto desempenho, né? Então, quando a gente fala sobre formar pessoas, eu tenho um exemplo dentro de casa, Afonso, porque o meu marido que também participa dessas rodadas de domingo, né, que são rodadas polêmicas lá com o meu sogro, que foi representante comercial há 30 anos, ele não tem o perfil comportamental natural de vendas. Ele tem um perfil oposto ao que normalmente é o perfil que a gente mais encontra na área comercial e tem mais facilidade de se desenvolver na área comercial. E a tese do meu sogro foi: se você conseguir transformar meu filho num vendedor, aí você vai me convencer, né? E, obviamente, depois dele passar por vários treinamentos comigo, porque ele me acompanha em alguns treinamentos presenciais, então ele acompanha muito treinamento de metodologias de vendas, ele hoje faz as vendas da empresa dele sozinho. No início eu apoiei, eu ajudei, e agora ele faz as vendas dele sozinho. E muito bem. Então, qual é a questão? Eu acho que o principal ponto, Afonso, pela experiência que eu tive formando pessoas que não têm um perfil comportamental natural de vendas nas minhas equipes, a pessoa precisa querer muito. Ela precisa querer muito. E ela precisa ter a consciência de que existem competências que ela ainda não tem. E de que ela vai precisar desenvolver e que isso vai gerar um esforço que é maior, obviamente, do que para aquele vendedor que já tem um perfil comportamental natural da área comercial. Vou dar um exemplo bem básico. Imagina uma pessoa que já é comunicadora, ela já tem um perfil comunicador, ela tem facilidade de se expor, ela tem facilidade de se comunicar. Para ela, obviamente, que ela está um passo à frente, porque ela já tem isso. Agora, se eu pego uma pessoa introspectiva, técnica, mais racional, analítica, estável, que tem, por exemplo, uma introspecção natural, ela é uma pessoa mais tímida, ela vai ter que destravar isso para conseguir se comunicar melhor. Então, para ela, vai gerar um pouco mais de esforço. Por isso que eu falo que o principal, e aí pegando um pouquinho de habilidades, né, que vocês estavam comentando, para mim, o principal para esses vendedores é ter antifragilidade, né, que é a capacidade dele de errar e aprender com erro, e ficar melhor a cada erro que ele comete, porque se ele ficar prostrado, ele vai desistir da área comercial com muita rapidez. Ter coachability, né, que a gente chama, que é essa capacidade de melhorar quando recebe feedback. Então, no momento que ele recebeu o feedback da liderança, ele tem a capacidade de transformação rápida, de adaptabilidade rápida e muita inteligência emocional. A pessoa vai ter que lidar com diversas frustrações iniciais que vão surgir. É doloroso. Eu tenho esse caso dentro de casa, Afonso, porque quantas vezes eu vi o meu marido falar: ai, vendas não é para mim, eu não consigo lidar com essa quantidade de negativa, né? Então, se a pessoa não tiver muita vontade nela, realmente é o que você falou, tem que ter uma paixão por vendas, tem que querer de alguma maneira. Eu acho que um dos melhores cases que eu tive foi a Lu, que foi minha vendedora ali da equipe, que não tinha o perfil comportamental natural, mas ela, quando eu entrevistei, Afonso, a primeira coisa que ela falou para mim foi: eu amo vendas, eu sou apaixonada por vendas, né? Ela acha que alguém da família dela, a mãe, era vendedora,
Então, mesmo não tendo esse perfil, ela queria muito. Então, acho que é o ponto principal. A pessoa tem que querer muito, porque não é uma tarefa fácil. Eu acho que reconhecer, né? Reconhecer que ela precisa melhorar e reconhecer quais são os pontos que ela tem de dificuldade, né? A gente fala muito do DISC, fala muito de várias possibilidades de avaliação. E eu acho que fazer essa primeira avaliação e até engraçado, né? Porque eu tô falando porque eu já passei por esse momento contigo também, né, Cameli? Mas essa avaliação eu acho que todo vendedor, quando tá começando vendas, deveria fazer. De saber quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos negativos. E, obviamente, o ponto forte é para potencializar, mas eu acho que é o ponto... Não o ponto negativo, mas aquilo que tu sabe que tá dentro de ti, que não compete com uma boa venda, é aquilo que tu, às vezes, tem que focar e trabalhar, né? Então, a gente vende muito isso. E, Afonso, ajudou a montar o teu plano aí que você estava querendo descobrir? Não, claro que sim. Na realidade, assim, vai muito de encontro com o que a gente sempre fala aqui em vendas, e a gente fala em vários Mercoscast, eu falo para minha equipe, de que a gente não sabe tudo, né? E que a gente precisa estar recebendo informações. É essa coisa de você entender que nós, vamos dizer, o vendedor, como você falou, a parte emocional nossa, e eu posso te dizer que por ser antigo no setor, as pressões, eu venho dizendo isso bastante aqui, as pressões, a questão de metas, isso mudou muito, né, nos últimos, vamos imaginar, 10 anos no mínimo, até um pouco mais que isso, né, as empresas estão se profissionalizando de qualquer setor. Eu sempre digo que o meu setor é amador, mas as técnicas de vendas e as cobranças que a gente tá recebendo, positivação, área, cobrir, mix de produto, esse tipo de coisa, há tempos atrás, com certeza o seu sogro, quando começou, ninguém falava o senhor trouxe aqui um pedido com um ticket médio baixo, eu nem falava isso, porque era vender, vamos tocar, e é isso que eu acho que mudou, e é isso que a gente precisa aprender, é isso que a gente precisa estar aberto a receber esse tipo de informação. E aí, outra coisa que a gente tem recebido, né, nós aqui somos mais longevos em venda, é que a gente está sendo gerido por jovens, né? Eu sou um sexagenário e tenho gerentes de 35 anos, né? E os caras voam, né? É o teu caso e o da Merielle aqui comigo, né? São duas profissionais de venda absurdamente preparadas, né? E eu sou um tiozão que carrega o pasta. Eu vou ter que chamar o Afonso pro almoço de domingo. Pode chamar. Vai ser vocês me ótimo convidam, conversar. por favor. Eu levo a sobremesa, tá? Esse papo vai ser bom. Mas é a verdade. A gente precisa... nas vendas, eu administro por mais que eu seja gerido, eu sou gestor da minha equipe, né? Eu tenho que ficar com essa transferência de responsabilidades, transferências de metas, transferência de forma de trabalhar, muitas vezes não. Todos os dias eu falo, faz isso, faz aquilo, para certos tipos de venda, de objeções que a gente tem todo dia, né? E assim, vou para mais uma pergunta. O que você acha que, vamos dizer, eu tenho uma equipe de vendas que tem pessoas que estão comigo há quase 20 anos, tem pessoas que estão comigo há 10 anos e tem pessoas que entraram ontem, né? A minha equipe é bem, vamos dizer, quase cíclica, vai mudando, voltam, né? Mas eu pergunto a você, se nós estamos dentro de uma época, ou que o mercado está difícil, ou de um mês que está difícil, ou que os clientes, nós trabalhamos com uma base de clientes praticamente a mesma, porque a gente vende por região fechada, se aquela técnica de venda que o cliente, que nós, minha equipe, ou eu, ou meu vendedor, está adotando, como é que se eu chegasse para você e falasse, Cameli, eu preciso alterar, mudar, ou dar um upgrade na minha equipe com relação à forma de atender. Você disse ali que nós temos diversas formas de atender, de receber objeção e de transformá-la em argumento. Como é que você trabalha isso para uma equipe experiente? Porque para uma equipe nova, tudo que ele recebe
é novo, então ele vai passar a adotar fácil. Mas você pega um cara que nem eu, que nem o seu sogro, a gente vai olhar você falando sem nenhum tipo de preconceito. A gente vai falar, putz, será que isso vai dar certo? Vou fazer isso. Não sei se você entende o que eu quero te dizer. Sim. Eu tenho macaco velho dentro do meu negócio. Eu tenho cara que estufa o peitinho e sai capaz e fala, eu sou o cara. E vou vender. Parecem só nomes difíceis, né? Como é que trabalha um cara desse, né? E nós conseguimos mudar um cara desse a ponto de ele enxergar que o mercado mudou a ponto dele também precisar mudar? Porque eu estou nesse desafio nesse momento, né? Porque eu não tenho, volto a dizer, e todos que me conhecem um pouco, sabem que eu não tenho problema nenhum de falar, olha, eu errei até aqui e vou mudar. Não tenho problema. Eu não tenho medo de errar. Em venda é o que você falou. O que a gente não pode fazer, a gente pode errar mais de uma vez no mesmo erro, mas é procurar não errar novamente aquele erro e aprender porque não errou, né? Então eu acho, me ajuda nisso, vamos ver se eu fui claro para você. Boa, foi sim. O primeiro ponto, Afonso, que eu sempre recomendo, né, para todo gestor, é não enfiar uma metodologia de uma técnica de venda a goela abaixo para a equipe e nem sem contexto, né? Então, eu vejo muitas vezes líderes de vendas que aprendem uma técnica nova e ele vai lá top-down e quer implementar a técnica a qualquer custo com a equipe. Em alguns casos, aquela técnica nem faz sentido para aquela operação, né? Não é a técnica ideal para aquela operação. E aí, quando o vendedor, independente se ele tem 20 anos, 40 ou 50, ele começa a perceber que aquela técnica não encaixa no discurso, ele obviamente vai ser resistente. Então, normalmente, o que eu recomendo? Primeiro que o líder estude a técnica, que ele entenda a técnica, seja ela Challenger, SPIN, GPC-TBA, PVC, método Harvard, que ele entenda realmente a técnica. E que antes dele implementar na equipe, ele vá a campo com o vendedor dele e entenda como é que está o discurso atual. E entenda se aquela técnica realmente vai se encaixar para o discurso do vendedor. Porque em alguns casos, e aliás em muitos casos, Afonso, quando você ouve o vendedor, né, eu faço muita curadoria, como eu trabalho muito com inside sales, né, com venda interna, eu consigo fazer essa curadoria à distância, né? Não preciso ir a campo com o vendedor para analisar o discurso comercial dele. Eu tenho o benefício da gravação da ligação do pré-vendedor, eu tenho o benefício da videoconferência gravada do vendedor, então eu consigo fazer essa análise. Mas pensando no representante, o líder teria que ir a campo com ele como sombra, né? 100% para acompanhar, sem interromper o vendedor, sem intervir no discurso, mesmo que ele veja alguma coisa bizarra, porque eu já fui de campo também, às vezes dá uma vontade de falar, meu Deus, olha o que ele está falando, deixa eu intervir. Né? Então, o ideal é acompanhar sem intervir e fazer um mapeamento do que ele já está fazendo, porque em muitos casos, Afonso, o que a gente acaba identificando? Exatamente o que você falou no início do nosso papo. Você falou, eu acredito que eu já faço algumas coisas, talvez de forma inconsciente. Então, às vezes, os nossos vendedores, eles já aplicam parte da técnica, eles já aplicam a técnica parcialmente. Eles não estão aplicando no estado da arte, mas eles aplicam parcialmente. Então, quando você consegue identificar que aquela técnica realmente é aderente para o discurso, que o vendedor já está até aplicando parcialmente aquilo, fica mais fácil você ensinar o vendedor a técnica e falar, olha, a gente já está no meio do caminho, você já está fazendo isso. Vou dar um exemplo, tá? Imagina que você quer implementar Spin Selling porque você acredita que Spin faça sentido. E aí você vai a campo com o vendedor e o vendedor faz perguntas de situação e problema. E para por aí. E aí você fala assim, poxa, é meio caminho andado para eu ensinar o vendedor a aplicar o Spin, porque ele já está fazendo metade do framework, metade da técnica. Eu só preciso agora ensinar ele a fazer a técnica completa. E pode parecer um negócio extremamente difícil no início para alguns vendedores, mas depois que você entende, fica um negócio muito simples. Esses dias eu vi no YouTube um cara que foi visitando comércios pequenos e ele aplicou Spin em 5 minutos. E para quem não conhece a técnica, apareciam perguntas soltas. Agora, para quem conhece, sabia que ele estava aplicando Spin. Ele chegou no comércio e falou assim, cara, quanto é que você está faturando hoje? E aí o dono da empresa respondeu, você usa a maquininha de cartão? Você passa a venda na maquininha de cartão? Passo. Quanto é que você está pagando de taxa hoje? Aí ele respondeu, se você estivesse pagando... Aí ele perguntou assim,
qual o impacto desse valor? Vamos fazer o cálculo aqui de quanto você está deixando na mesa de taxa. Se você tivesse esse valor aqui para reinvestir no teu negócio, você acredita que o teu negócio estaria prosperando mais? Sim. Se eu te apresentar uma maquininha que não tem taxa, e esses R$ 4.500 aqui, você vai colocar no teu bolso, você acha que faz sentido testar e trocar essa maquininha? Ele, pô, claro. O cara faz um spin em 5 minutos. Então, depois que você começa a entender a técnica, você percebe que às vezes o teu vendedor ele já até usa, ou usa parcialmente, né? E aí fica muito mais fácil implementar quando você amplia a consciência dele de que ele já está fazendo. Ele só precisa fazer de forma consciente e estruturada. E eu acho que isso é muito importante, assim, e eu acho bom até refrisar, mas SPIN, né? SPIN, procurem, joguem no Google, né? Ah, qual que é o resumo? O que que é a nomenclatura? Acho que do Challenger, falar um pouco sobre venda desafiadora. Procurem, joguem no Google, né? Procurem sobre venda desafiadora, Spin Selling, né? O método Jolt. É Jolt ou Jolt? Jolt, é J-O-L-T. Isso, Jolt. Isso eu acho que é muito importante para que realmente vocês entendam a importância de cada etapa. Porque não adianta começar a fazer spin lá na necessidade, né? Não adianta começar a fazer jolt em outros formatos. Como também eu acho que a parte dos gatilhos mentais, né? E eu acho sobre contorno de objeções, acho que, pelo menos no que eu acredito, né? Eu acho que gatilhos mentais, pelo menos a gente tem que no mínimo saber quais são os 10 principais, para que isso faça parte da junção das técnicas de vendas. Então, assim, para quem tá aí com papel e caneta, já anotem isso, porque é isso que a Camille falou e que o Afonso está trazendo, é muito importante. As técnicas a gente utiliza no nosso dia a dia sem perceber, mas quando a gente percebe, a gente muda e melhora. E eu acho que isso é um ponto importante, né? Que é a junção das coisas. E aí, para representante que tá no dia a dia e fala, tá, mas tô ouvindo aí Spin, tô ouvindo Challenger, tô ouvindo... É só ir no Google ali, né? Só parece fácil, né? Mas é ir no Google e jogar esses nomes e dar uma olhada, olhar numa construção, olhar igual a Camille construiu aqui, uma conversa inteira de spin, vocês vão ver que no dia a dia vai fazer sentido, né? Eu acho que isso é muito importante também. E nada do que a gente está fazendo não pode ser melhorado, né, gente? Então, se a gente está fazendo um spin que não é spin ou que é pedaço dele, por que não melhorá-lo? Né? E assim sucessivamente com qualquer técnica, né? Objeções, por exemplo, né, Camille? Eu acho que eu gostaria de ter uma planilha de objeções para poder... o mercado hoje exige isso, né? Eu acho que em venda, é o que você falou ali no início, né, de quando a gente está montando ou treinando ou moldando um vendedor, o principal são as objeções, porque o cliente ou um comprador profissional do outro lado, ele é treinado por objeções, né? Você, quando eu tive a oportunidade em vários momentos de trabalhar com compradores profissionais, né? E eu defendo até que nós, representantes ou vendedores, nós devemos primeiro fazer um curso de comprador, para depois sair para vender. Porque os caras são... Concordo plenamente com você, Afonso. Eu fui compradora antes de ser vendedora. Poucas pessoas sabem disso. E eu falo, olha, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então, eu não fui, eu me considero um péssimo comprador em tudo, até no pessoal, entende? Eu não me peço desconto, eu sou um cara fiel ao mesmo estabelecimento, tudo coisa errada, né? Teoricamente, eu como comprador, eu sou péssimo. Então, eu acho que a gente precisa, né, entender o lado de lá, né? E você está pegando pessoas, volto a dizer, por mais que eu tenha experiência de campo, tenha sido criado em balcão de loja, que eu acho fantástico, vamos dizer assim, foi a minha melhor universidade. Eu tive 2 universidades. Eu tive o balcão de uma loja e eu tive a estrada. Eu digo para você, tem outras universidades importantes como a sua, da Merielle, que são aqui que complementam com certeza e prioritariamente me fariam diferença. Mas essas 2 que eu tenho, hoje me dão uma diferença muito grande perante a quem está começando, né? Para quem eu estou moldando, o cara não sabe o que é uma estrada, não sabe como é que é chegar num cliente, como é que ele vai ser recebido, se ele vai ser recebido com pressa, sem pressa, de pé ou sentado, se o cara gosta daquela mercadoria ou não. Então isso é muito difícil, e você tem que aprender na pancada mesmo, né? Então eu acho que a gente tem que sim cada dia mais ir nos lapidando, né, nos customizando em vendas. Isso é muito bom ouvir,
de que a gente não está pronto nunca, né? Por isso que a venda é apaixonante, né? Porque a gente olha e fala, puxa, não, eu estou pronto para sair para a rua. Não, a gente nunca está pronto. O legal é que a gente tem sempre coisas para aprender, né? E eu estou num desafio grande com a minha equipe exatamente com relação a isso, né? A moldá-los, porque o mercado está muito competitivo, as exigências estão muito grandes, né? Então, eu acho que a gente está precisando de várias camélias aí. Verdade. E é bom que quando a gente, talvez a hora que o nosso episódio, né, terminar, é capaz de sair uma nova técnica, né, um novo estudo que... Então é importante Sim. a gente estar sempre se adaptando mesmo. E até eu acho que, Afonso, você falou bastante sobre objeções, de ter essa carta de objeções, que é muito importante, mas até queria, Cameli, que você trouxesse, assim, que deixar muito claro o que é uma objeção, né? O preço, por exemplo, ele é uma objeção justificável? Como que a gente lida com isso no dia a dia, né? Principalmente olhando para esse cenário de representação. Boa. Quando a gente olha para uma objeção, a objeção normalmente ela é um contra-argumento do cliente, não necessariamente relacionado a preço, ele pode ser relacionado a qualquer coisa, né? E o vendedor normalmente enxerga a objeção como algo negativo. Eu vejo que muitos vendedores olham para a objeção como sendo algo negativo, quando na verdade não é, né? A objeção é uma excelente oportunidade do vendedor conseguir elaborar ainda melhor o discurso dele em relação àquilo, e o cliente ele só cria uma objeção quando existe algum interesse, porque se não existe interesse, não existe nenhuma objeção, né? Então o vendedor ele precisa, tem uma palestra que viralizou no YouTube, não vou lembrar, Afonso, de quem, mas o cara estava palestrando para uma turma que estava se formando em Stanford, e ele falou uma frase que eu achei sensacional. Ele falou assim, perguntaram para ele qual a competência, a principal competência para ter sucesso. E aí ele falou assim, a única coisa que eu desejo para vocês é que vocês sofram. Porque a única forma de criar, de fato, resiliência, capacidade de adaptabilidade, de lidar com situações difíceis, é sofrendo. Se vocês tiverem a vida fácil, vocês não vão conseguir lidar com isso. E essa tua fala em relação ao campo, a ir para a rua, a pegar a estrada, eu também digo que foi uma das minhas principais escolas, porque quando você sai da sua cidade, vai para uma outra cidade, cara, eu lembro até hoje, Afonso, porque o negócio é tão traumático que fica lá no teu subconsciente gravado, né? Subir a ladeira de Olaria, lá em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, na chuva, de salto alto, porque para quem é mulher, o negócio aí do buraco é mais embaixo, né? De salto alto, na chuva, quando eu toco o interfone, a menina nem me atende, fala no interfone, ué, não te avisaram não? A gente avisou que tinha cancelado. Cara, quando você começa a passar por essas coisas, que eu falo que a galerinha de inside sales aí, se tiver alguém ouvindo a gente que trabalha com venda interna, cara, eu espero que vocês sofram, porque esse sofrimento faz a gente lidar muito melhor com objeção. Então, assim, o que é objeção, gente? Objeção é o cliente trazer um contra-argumento em cima de alguma coisa que você trouxe. Não quer dizer que ele não quer fechar, não quer dizer que ele não quer comprar, não quer dizer que ele não está interessado. Pelo contrário, se ele te traz uma objeção, é porque existe algum interesse, porque se não tivesse interesse, ele simplesmente nem argumentava, nem contra-argumentava, ele não gastaria nem o tempo e a energia dele fazendo isso. Agora, o que é uma objeção legítima de preço? Né? O que é uma legitimidade em relação a uma objeção de preço? Normalmente o que a gente mais encontra são duas. Uma, o cliente realmente não tem orçamento, ele não tem dinheiro, não tem caixa, ele não está em condições de comprar naquele momento. Então não adianta, talvez não tenha o que você possa fazer naquele momento se o cliente realmente gostou, quer, achou sensacional, mas ele não tem dinheiro para comprar naquele momento, né? Então isso pode acontecer. Um outro ponto que eu acho que é o que a gente precisa ter mais atenção é a legitimidade da tua precificação. Por quê? Em alguns casos, o preço acaba sendo uma objeção porque o teu preço comparado com o que ele compra hoje, comparado com o que o mercado pratica, ele está muito acima. E se você não tiver argumento suficiente para justificar, você não fecha negócio. Um exemplo disso é a tabela FIPE para carro, por exemplo. Existe uma tabela FIPE. A tabela FIPE é a legitimidade
do ano do carro, modelo do carro, a legitimidade de preço está na tabela FIPE. Então, se um carro está na tabela FIPE por R$ 80.000 e você está pedindo R$ 90.000, você tem que ter uma justificativa muito plausível para o teu carro estar R$ 10.000 mais caro do que o preço legitimado pela tabela. Então, isso funciona para tudo. Se eu vendo por exemplo, eu vendo um curso e meu curso custa 50 mil, só que a média do mercado pratica 30, pratica 20. Eu tenho que ter argumento suficiente para legitimar o meu preço ser o dobro do preço da média do mercado. Então, acho que quando a gente esbarra com preço, o vendedor ele tem que ter muita consciência da média que o mercado pratica em produtos similares ao que ele vende. Então, o vendedor que não conhece concorrência está no sal. Se ele não conhece os concorrentes, ele não conhece o produto do concorrente, ele não conhece o preço do concorrente, ele não conhece a matéria-prima que o concorrente trabalha, se aquilo é importado, é nacional, se tem garantia, não tem garantia. Se ele não sabe desses atributos, ele vai ter dificuldade, porque ele vai oferecer um negócio por 50 e o cliente vai falar, cara, mas eu estou comprando por 30 do Zé aqui do lado. E se ele não tem argumento suficiente para justificar os 50 dele, ele não vai fechar, né? Então, acho que a maior preocupação que o vendedor tem que ter se tem uma objeção de preço, se é por uma questão de não tem dinheiro, o cliente não tem dinheiro, você não vai poder fazer muita coisa em relação a isso. Agora, se é uma falta de legitimidade, você precisa estudar os concorrentes e entender como é que você legitima o teu preço acima da tabela FIPE, né, para um cliente que sabe que a média do mercado não é essa que você está praticando. Então, eu entendo que objeção, na realidade, quando o cliente não quer comprar, ele já fala não direto. Tem vários tipos de não. O não sobre aquele produto ou aquela marca, sobre até você, né, sobre aquela empresa em si. Mas a objeção é quero comprar, me ajuda a comprar, me ajuda a resolver isso aqui, que é a objeção, né? O que a gente tem visto, Camille, no meu mercado, e acho, assim, passando para outros também que eu acompanho, é um problema maior de as objeções hoje estão muito voltadas para preço, obviamente, mas não é um preço meu relacionado a mim mesmo. É relacionado ao B2C do meu preço, né? O mercado eu tenho defendido isso com os meus clientes e com as minhas fábricas, que o mercado hoje, no meu mercado, está brigando para vender barato e não está brigando para vender, para ganhar dinheiro. Eu tenho visto isso em outros mercados também. Isso incomoda muito a gente que é intermediário, né? Acaba Sim. que as empresas estão buscando soluções para isso sem conversar, né? A solução seria precificar, a solução... Por que um iPhone consegue a gente saber que o preço é mais ou menos $1.000 no mundo inteiro e ninguém fala que está barato ou está caro? É o que você falou da tabela FIPE. Se alguém aparecer vendendo um iPhone muito barato, você fala, alguma coisa está errada. Se alguém aparece vendendo muito caro, você fala, amigo, eu compro na Apple Store pelo preço, me faz o preço da Apple Store que eu compro com você. No meu mercado não tem precificação na ponta, vários mercados não têm essa precificação na ponta, e aí o B2C, esse player da ponta, resolve vender por o preço que ele acha correto, né? E nós temos um problema fiscal no país absurdo, são essas diferentes nuances de pagamento de impostos que muda a performance dos mercados, né? Então essas objeções é que a gente está sofrendo hoje, né? É essas que a gente precisa aprender a contornar e trabalhar, mas é isso, eu acho que se a gente tem objeção, a gente tem uma venda logo ali na frente. E Camille, para aproveitar agora o encerramento desse nosso episódio, né? Eu acho que teria muito papo ainda, né? Seria um grande almoço de domingo. Mas queria que você deixasse, então, ouvindo bastante esse complemento do que o Afonso também trouxe, esse balanço do mercado que você também tem visto em outras empresas. Quais são as dicas que você deixa para quem é representante, para quem é vendedor, né? No modo geral, seja de gatilhos, de técnicas de venda, mas como que você encerraria, então, esse episódio de hoje? Boa. Olha, a grande dica que eu posso deixar para vocês é estudem, independente do tempo que você tem em vendas, né? A gente está aqui com 3 profissionais
com experiências diferentes, em segmentos diferentes, com tempo de mercado diferente. Uma vez eu assisti uma palestra de um especialista em RH, e ele tinha 91 anos. Caramba. E ele falou assim na palestra dele, o que eu aprendi ao longo desse tempo é que eu continuo aprendendo. É isso aí. E assim, se você pega uma pessoa de 91 anos que fala para você que ela continua aprendendo todos os dias, quem somos nós com os nossos 30, 40, 50, 60 para falar já sei, né? Então, a minha dica para vocês é: estejam abertos ao novo, estejam abertos a novas metodologias, estejam abertos a estudar. Estudar não faz mal a ninguém. Pode ser que você estude, você fale, olha, essa metodologia aqui eu não vejo aderência para o meu discurso comercial, mas pode ser que uma outra você enxergue uma aderência, aplique, teste e veja que está te dando mais resultado, né? E não tem nada melhor do que um famoso e conhecido teste AB para você avaliar se está dando resultado ou não, né? Muda teu pitch em metade dos teus clientes e mantém o teu pitch em metade e avalia, né? Melhorou? Minha conversão melhorou depois de aplicar essa técnica nessa amostragem de clientes aqui? Ou não fez diferença? É a melhor maneira de você entender se aquela metodologia vai mexer teu ponteiro ou não. Faz um teste AB. Pega ali dos 20 clientes que você atende, aplica com 10 e não aplica com os outros 10 e vê se o ponteiro mexe para algum lado, né? Então, mas estudem, né? Estudar edifica acima de tudo e com certeza vai ajudar vocês a ter um resultado melhor. Boa. Mas então, Cameli, muito obrigada, né? Acho que em nome aqui do Mercoscast pela tua participação. Com certeza a gente vai se ver de novo por aqui, né? Trazer outras abordagens, conversar mais sobre isso também. Então, muito obrigada por disponibilizar teu tempo e esperamos te ver aqui de novo. Obrigada, gente. Quem sabe no próximo, Afonso, a gente marca um presencial com a Miri num almoço de domingo, num cenário de almoço de domingo, eu levo meu sogro. Maravilhoso. Não, se não for o seu sogro, eu não vou. Tá bom, pode deixar. Boa. Muito obrigado, Mirielle. Obrigada. Muito obrigado, Cameli. Foi muito bom, muito bom. A gente precisa falar mais vezes aqui no Mercoscast sobre isso e nos almoços de domingo também, porque é muito bom esse tema e é o que você disse, se a gente não parar, a gente não pode parar de aprender, né? De ouvir novidades, de ouvir pessoas, de ouvir técnicas, porque elas vão se ajudar no dia a dia da gente em qualquer momento. Isso aí. Muito obrigada também, Afonso, né? Já é o nosso convidado especial. Não sei se tu sabe, Cameli, o Afonso tem altos fãs. A gente anda e vai falar do Mercoscast, e ele fala, não, eu vejo lá o Afonso. Ele tem fãs. Boa! Obrigada. Obrigada, gente. É mais amigo, é só amigo que fala. Então tá. A gente vai fazer uma enquete pra ver agora, Afonso. Vou fazer um teste AB aí pra ver se é amigo ou não é amigo. Boa, gente. Mas então é isso. Encerramos mais um Mercoscast. Muito obrigada por você que ficou até agora aqui com a gente. E daqui a 15 dias a gente se encontra para mais um conteúdo, muito mais informação para você melhorar suas vendas. E, obviamente, né? Não deixe de deixar seu comentário, seguir a gente nos nossos @oficiais, @mercosoficial. E é isso. Muito obrigada e até a próxima.